Boa noite. Vamos dar início ao nosso evangelho, que estamos há dias dentro de casa, nos retraindo de sairmos, de nos comunicarmos em grupo. E a nossa Federação Espírita do Estado do Ceará, com um comunicado, nos levou a criarmos esse momento que aqui estamos, a fazer o Evangelho através das mídias sociais. Era um projeto nosso, em um futuro, termos essa oportunidade de passar a todos vocês um Evangelho. E hoje, por consequência de um vírus, estamos aqui. Criamos esse meio para que todos não fiquem longe do Evangelho de Jesus. E a Casa da Fraternidade ampara a todos com muito amor e com muita paz. Vamos continuar. Vamos ler o nosso mensagem do dia. A esperança. A esperança, somos desejosos que a situação de nosso planeta possa mudar e que num breve tempo estejamos a habitar um mundo de regeneração. Lembremos nesse momento de como a esperança vai nos impulsionar ao crescimento espiritual que desejamos. Ter essa virtude nos dará um alívio e alimentará o nosso coração com fé e resignação. Não deixemos que as imperfeições que por ora predominam nos façam desistir desse ideal. Tenhamos a cada passo mais força para não deixar essa oportunidade passar. Deus nos ama e sempre nos proporcionará o melhor. Porém, precisamos fazer nossa parte. Sejamos esperançosos e, através das transformações morais, aliviaremos nossos sofrimentos e as dores daqueles que tanto precisam de nossa ajuda. Não desistamos, Arthur. Essa mensagem desse livro, Cultivando Virtudes, da médium Karine Martins. Então vamos fazer uma prece iniciar. Vamos pedir a Deus que a esse momento que o planeta passa, nos traga muita luz e muita paz a todos nós que fazemos parte desse universo. Pai amado, ilumina a todos nós a concebermos e conscientizarmos do momento em que passamos. Necessitamos, assim, de estarmos sempre unidos no amor, na fé, na caridade cristã. Olhemos uns para os outros e vejamos a oportunidade que temos de nos construirmos internamente pelo amor, pela fraternidade e pela paz. Que Deus nos conceda esse Evangelho, muita luz e muita paz. Que assim seja. Bom, o Evangelho de hoje, meu irmão, é o egoísmo. Está lá no capítulo 11, item 11. Vamos ler e tentar compreender, ok? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si.
porque esse momento devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E entretanto, deixa que eu conduza ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprimento ainda toda a sua missão. E a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhes entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Então, meus irmãos, quando a gente fala de egoísmo, nós estamos falando de uma maldade para cada um de nós que aqui estamos, ainda dentro do nosso ser. O egoísmo faz parte ainda no nosso meio, por nós não compreendermos ainda o que isso pode melhorar. A que? Como? Como podemos melhorar? Como podemos entender o egoísmo do ser humano? Então, o nosso egoísmo ainda está a um nível que nós não conseguimos ainda entender por que temos. Porque nós estamos ainda muito ligados à matéria. E a matéria te faz você refletir menos do que olhar para o ser espiritual que nós somos. Então, o homem egoísta é muitas vezes levado ao selo pelo egoísmo dos outros, e se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. E nós temos uma tendência incrível do ser humano em pensar só em si e não pensar nos outros. Então nós temos que ter esse pensamento. Nesse momento que estamos passando, nós estamos vendo muitas pessoas egoístas tentando, um exemplo muito ralo, chegar em uma farmácia e comprar todos os gels que existem para ele. E para o vizinho dele não vai ter gel? Então temos que pensar no próximo. Esse vírus nada mais é que uma reflexão para todos nós da Terra. Não é só do Brasil, é da Terra. Combater principalmente o nosso egoísmo. Lembremos que todo esse movimento que houve, não existiu uma bala. Não teve um tiro. Não teve uma morte porque o outro matou. Nem esfaqueado, nem por tiro, nem por enforcamento, nem por nada. Um vírus. Então, reflitamos muito. E esse evangelho de hoje vem a nos colocar a essa reflexão. E ele fala na questão do nosso Livro dos Espíritos. Nosso Livro dos Espíritos,
na questão 913 a 917, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Já o dissemos várias vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Todos nós temos egoísmo. Inutilmente tentareis combatê-lo. Não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Enquanto não tiver destruído a causa. O grande problema é que ninguém quer ir na causa. Nós temos medo de ir na causa. Que é a reforma que nós temos que fazer, reforma íntima. Todos nós precisamos reformar. E nós temos medo de fazer isso. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Neutraliza todas as outras qualidades. Então, meu irmão, nós temos que nos preocupar muito com nós mesmos. O que estamos fazendo hoje para diminuir nosso egoísmo? Já pensaram nisso? Pois pensem consigo mesmo. Vejam até que ponto vocês são egoístas ou que estão combatendo esse egoísmo. É necessário que todos nós tenhamos essa preocupação consigo. Porque cada um que está aqui vai ter que ter essa universalidade de pensar em se melhorar. E nós não chegaremos em nenhum lugar se não estudarmos e não colocarmos em prática. Porque se eu estudar e não colocar em prática, eu não estou fazendo nada. Não adianta. Porque a maioria de nós fazemos isso. A maioria de nós, eu me incluo no meio também. Por quê? Porque nós não conseguimos extirpá-lo de dentro de cada um de nós. Tanto egoísmo que nós temos, que fomos criados, que nós criamos isso aqui. Nós não fomos criados com ele, não. Isso é coisa que nós colocamos dentro de nós. E a questão 914 fala lá, ó, uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento do interesse pessoal, ao detalhe, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Os Espíritos falam. À medida que os homens se esclarecem, estudam a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas. Olha o detalhe aí. Reformar as instituições humanas. Quem são elas? Nós, meu irmão. Somos nós. E que sustentam e incentivam. Isso depende da educação. Volto de novo para o estudo. Se não estudar, não tem como compreender, não tem como ajudar, não tem como fazer nada. Certo? A 915 ela fala: o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto da Terra? É certo, e a resposta lá, é certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos depurando-se através das encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra nenhum homem isento de egoísmo. Está ouvindo aí? Nenhum homem isento de egoísmo. E praticante da caridade? Será que não tem? Eles são muito mais numerosos do que estardalhaço. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante.
Então não existe um mal que não possa ser destruído e nenhum mal que você possa ser extirpado. Pode falar. Ser extirpado. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações em evolução. O ser está em evolução. Nós estamos em evolução. Se nós estamos estudando, se nós estamos compreendendo melhor o Evangelho, estamos em evolução. Há quanto tempo que nós estamos em evolução? Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização que parece incentivá-lo e sustentá-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Seria preciso que o egoísmo causasse muito mal para se compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem fazer mal uns aos outros e ajudando reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar para nós. Esse é o nosso meio que vamos ter de ir caminhando a chegar a esse ponto. Não sabemos qual o tempo, porque o tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. Mas a proporção que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo mais, é mais fácil a gente entender que esse egoísmo nós conseguiremos extirpá-lo de cada um de nós. Não sabemos até que ponto isso vai durar, mas sabemos que somos responsáveis por estarmos onde estamos. Voltando ao nosso planeta hoje, a gente faz uma analogia de onde está sendo mais atingido esses vírus, e nós sabemos que são locais que existem muitas coisas no passado que fizeram, que maltrataram muitas pessoas. Mas a espiritualidade sabe qual é a necessidade do planeta. Nós não. O que nós podemos fazer é seguir orientações espirituais de orar e vigiar constantemente, sem parar, e pedir para que o planeta se compadeçam de tudo que fizeram e que eles estão fazendo. E fazer com que a parte física nós cuidemos. Qual é a parte de ser feita hoje? É se retrair em casa, diminuir o mais possível de viagens entre pessoas e aglomerações. Temos que fazer a nossa parte. Então, orar toda a vida é necessário, não só para a gente, mas para o mundo, que tanto precisa. E a última questão que ele fala: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Quem vai falar é Fénelon, um espírito que ajudou Kardec a fazer esse livro. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo. Porque ele deriva da influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pôde libertar-se. Tudo concorre para manter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo irá enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre estado futuro real.
E identificado com os modos e as crenças, transformará os hábitos, os costumes, as relações sociais. O egoísmo é baseado na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tal altura que o sentimento da personalidade, de certa forma, desaparece diante da tal altura que o sentimento, de certa forma, desaparece diante da imensidão, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo a personalidade às suas proporções reais. O Espiritismo necessariamente combate o egoísmo. O contato do homem com o egoísmo dos outros muitas vezes o torna egoísta, porque ele passa a sentir a necessidade de manter-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, o homem é levado a também ocupar-se de si mesmo, seja a base das instituições sociais, das relações legais do povo para o povo e outros nele pensarem. Sofrerá influência moralizadora do exemplo e do contato. Diante do transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para se abdicar de sua personalidade em prol dos outros, que quase sempre não a reconhece. É sobretudo aos que possuem essa virtude que o reino do céu está aberto. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça, quem quer que tenha pensado apenas em si, mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono. Então, meus amigos, Fenelon já vem falando aqui sobre a transformação que devemos fazer, que devemos nos entender, que possamos entender que a doutrina espírita ela faz você compreender melhor o próximo, ela faz você entender melhor o próximo, mesmo com as nossas dificuldades, como mesmo ele fala aqui no começo, que nós vamos ter para entender. Não é fácil ser libertado do egoísmo que temos dentro de nós, mas com certeza podemos entender que é necessária a mudança de cada um de nós diante da humanidade, diante do ser que estamos em evolução. Podemos assim participar, cada um de nós, a vontade de Deus, que nós combatamos o egoísmo no nosso dia a dia. No momento em que vivemos, nós não podemos chegar num supermercado hoje e comprar toda a carne que tiver, todo o álcool que tiver, toda a massa que tiver, porque nós temos outras pessoas também precisando. Isso é egoísmo. E esse treinamento tem que ser feito de uma forma, para mim, a importância dele é muito grande. Porque se eu estou pensando no próximo, eu estarei pensando na humanidade. Estarei pensando no bem-estar de todos. E isso é o exercício do egoísmo que nós temos que praticar em nosso dia a dia. E se eu não começo de casa, da minha casa, do meu primeiro, eu jamais posso entender, jamais poderia deixar de entender que a todos merece esforços para melhorarmos no nosso dia a dia. É isso que a gente queria falar com você um pouco do Evangelho de hoje. E a todos nós somos beneficiados com esse Evangelho. Tá? E você quer falar alguma coisa?
E eu queria só passar para vocês que esse é o início de um trabalho. Vamos começar hoje. Esse hoje foi gravado, não foi direto, não é uma live, porque eu não consegui os meios ainda para conseguir uma live, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Estamos juntos com pessoas que estão nos orientando a que esse evangelho sirva não só para você, se puder participar, outras pessoas participem, que não puderam estar conosco, e que a vontade divina está sempre à nossa frente, sempre ajudar o próximo. E a última pergunta que é feita aqui no livro do roteiro sistemático, né? A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. A ingratidão não importa para a gente. Ingratidão tem que ser desdenhada. Não tem valor. Faremos a mesma coisa. Não importa o ingrato. O ato é de amor. O julgamento não é nosso. É de alguém que vai julgar o ato dele. O Cristo não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, socorria assim, tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. Então, não olhemos para que os outros vão falar. Se é o bem, se está no seu coração, execute, faça. O amor tem que estar propagado. Nunca, nunca recuse algo que é para a transformação do ser. Nunca. Veja a possibilidade de crescimento, veja a possibilidade de que você esteja melhor, veja a possibilidade que esse ser vai ter e sempre esteja ao bem da ordem da humanidade. E é assim que Jesus veio para cá, mando do Pai, para fazer o bem e não olhar a quem. Não importa se vai ser ingrato ou não. Faz parte do ser terreno. A ingratidão é uma das peculiaridades que nós temos aqui do egoísmo. E não é por isso que nós vamos deixar de atender aquele egoísta. Temos que atender sim.